Fala aí, nação rubro-negra, chegando com as últimas notícias do Mengão. E o assunto de hoje tá pegando fogo. José Bolt soltou verbo sobre Gerson e Zenit, que desistiu da contratação. E ainda tem uma promessa bombástica para julho. Se você é flamenguista, de verdade, já chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui. Vocês vão saber de tudo sobre os bastidores do Mengão. Por isso fica comigo até o final, porque no final sempre tem aquelas notícias quentes. Vamos pro corte. Pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, informação importante envolvendo o Gerson, porque o José Boto, atual diretor do Flamengo, se movimentou e pôs um ponto final nessa história do Gerson, podendo sair para o Zenit. Teve proposta, a gente vai contar para vocês como é que foi a proposta, os valores, valor fixado, bonificação, e inclusive o Zenit já está atrás até do plano B, que está aqui no futebol brasileiro, e nós vamos contar para vocês quem seria esse plano B ao Gerson, que não vai sair do Flamengo, não vai para o Zenit, pelo contrário, o José Boto fez um movimento aí bem interessante e conseguiu colocar um ponto final nessa história, aparou as arestas, é assim que a gente gosta de dizer, e nós vamos contar os bastidores dessa história para vocês no vídeo de agora, e vamos falar também se Juninho treinou no campo com os demais jogadores nessa terça-feira, Ayrton Lucas, situação do Alexandro, do Michael, vamos atualizar para vocês também, e teve também mudança nos horários dos jogos do Campeonato Carioca após uma boa assistência do Gerson, porque foi ele que começou essa história toda enviando uma carta ao Sindicato dos Atletas, e o Gerson novamente conseguiu marcar esse golaço. Então, do Gerson, capitão do Flamengo, ao mandar uma carta ao Sindicato dos Atletas pedindo ajuda na questão de horário dos jogos do Campeonato Carioca, por conta do forte calor que atinge a cidade do Rio de Janeiro, a atitude do Gerson surtiu efeito, porque a FERJ emitiu um comunicado oficial e informou que, por conta do forte calor no Rio de Janeiro, todos os jogos do Campeonato Carioca serão realizados após as 18 horas. Parabéns aos envolvidos pela decisão, seja as emissoras que vão transmitir os jogos, que tem a Sport TV, Globo, tem a Band também, tem o canal Gold no YouTube. Parabéns a todos os envolvidos, porque não dava mais para assistir a jogo 4 horas da tarde, 4h30 da tarde. Não é só pelo bem, obviamente, prioridade é a saúde dos atletas, mas se a gente for parar e analisar, os jogos estavam sendo disputados em um baixo nível técnico. O calor estava atrapalhando. Atrapalha quem vai assistir, imagina quem vai jogar naquele calor absurdo. Então, agora só depois das 18 horas, inclusive, a FERJ já comunicou os novos horários da última rodada do Campeonato Carioca. Vamos agora mudar de assunto, porque o Flamengo passou um comunicado aqui à imprensa com alguns avisos. Quinta-feira, dia 20, o treino será acesso liberado à imprensa, a entrada no CT será permitida a partir das 9 horas, haverá coletiva de imprensa após o treinamento, o zagueiro Léo Ortiz é quem vai falar com a imprensa, e hoje, terça-feira, amanhã, quarta-feira, excepcionalmente, eles não vão enviar imagens de apoio, ou seja, nem fotos dos treinos, por conta de uma ação interna do marketing. Então, fica aí esse aviso, e parabéns à comunicação do Flamengo novamente, porque eles estão indo muito bem. Nossa Senhora, é uma outra coisa, é muito mais fácil trabalhar num clube que tem uma boa comunicação com a imprensa, como tem sido o Flamengo, pelo menos nesses primeiros dias de 2025. Sobre o treino, galera, nessa terça-feira, e aí é uma apuração minha, obviamente o Flamengo não divulgou isso, o Juninho não treinou com o grupo, ele se recupera de um edema muscular na coxa, ou seja, segue como dúvida para pegar o Maricá no sábado. O Ayrton Lucas treinou com o grupo, normalmente, depois de desfalcar o Flamengo nos 2 últimos jogos por conta de uma pancada no joelho. A tendência é que retorne no sábado contra o Maricá. Alexandro continua fazendo tratamento no departamento médico, ou seja, não evoluiu, não iniciou uma transição com bola, então ainda se recupera da lesão muscular que ele sofreu. E o Michael, você já sabe, lesão grau 1, é a mesma gravidade do Alexandre, e só volta em março a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Mas não tem o Michael, tem o Cebolinha que está comendo a bola. Quando o Juninho voltar, ele pode jogar centralizado, o Bruno Henrique na esquerda também.
Cara, o elenco que o Felipe Luiz tem à disposição dá a ele a oportunidade de não se preocupar tanto na ausência do Michael, de não se preocupar tanto na ausência do Alexandre, já que tem jogadores que podem fazer essa função. O Danilo pode fazer a lateral esquerda, o Varela está cumprindo muito bem, improvisado. Então o elenco do Flamengo é muito bom e eu concordo com o Felipe Luiz quando ele diz o seguinte: se esse Flamengo não jogar, a culpa é minha. E ele está certo em falar isso, não é soberba nenhuma, pelo contrário, não é se achar acima dos demais, é a verdade. O elenco do Flamengo hoje é o melhor do futebol sul-americano. Vamos agora para o próximo assunto, o principal assunto desse vídeo: Gerson, bastidores, proposta do Zenit. Nós trouxemos a informação há pouco lá no Twitter que o José Boto ele fez um movimento muito interessante. Qual foi o movimento dele? Ele ontem, no dia da folga do elenco, ele foi ao CT Ninho do Urubu e marcou uma reunião com o seu Marcão, pai e um dos empresários do Gerson. A ideia é o seguinte: debater o assunto que o seu Marcão expôs publicamente em seu podcast, quando ele reclama publicamente do salário do jogador, dizendo que o salário do jogador está defasado, que tem que ter uma valorização, que o jogador não pode ganhar menos que os demais destaques do elenco. Reclamou geral, ele falou muita coisa, e aí tinha notícia de proposta do Zenit. O Boto queria pôr um ponto final nessa história, aparar as arestas. E o Boto chamou o seu Marcão e também o Carlos Leite, que é o outro representante do Gerson. Nessa reunião, que durou cerca ali de 2 horas, lá no CT Ninho do Urubu, tudo foi exposto. O que o Marcão está insatisfeito, o que o Flamengo não gostou. O Flamengo não gostou nem um pouco do seu Marcão ter feito o que fez. A gente trouxe essa informação. Atrapalhou ainda mais o processo de renovação de contrato do Gerson, que tem contrato até 2027 com o Flamengo. O seu Marcão expôs também a insatisfação dele em relação ao salário, apresentou a proposta oficial do Zenit, proposta essa que o Júlio Miguel Neto, jornalista, trouxe no dia 5 de fevereiro, que iria ter, e de fato teve, mas não nos valores que foram citados, de 35 milhões de euros. A proposta oficial apresentada foi de 20 milhões de euros de maneira fixa, pagos, esse valor pago em maneira parcelada, e 8 milhões de euros em metas fáceis, tá? Por exemplo, número de jogos, quando conquistasse o título do Campeonato Russo, Copa da Rússia, enfim, era algo assim bem fácil de ser batido, poderia chegar a 28 milhões de euros. O Flamengo virou para eles e falou: olha só, o José Boto falou para eles e falou: olha só, a proposta é até boa, se a gente for parar e analisar o cenário do jogador, a idade do jogador, a proposta é boa, a proposta não é ruim. Mas se eu vender o Gerson agora, o que eu faço? Qual é a reposição que eu tenho? O Jorginho é só no meio do ano, que poderia fazer até essa função do Gerson, mas não seria com as mesmas características. Se eu vender o Gerson, o que eu faço? Nós aqui, a gente não está precisando de maneira desesperada fazer caixa com venda de jogadores. Não existe a menor possibilidade de a gente aceitar. E outra, o Gerson em nenhum momento bateu a nossa mesa aqui, na nossa porta aqui, dizendo que quer ser negociado. Isso é uma proposta de vocês, eu entendo. Ele tem contrato até 2027, uma multa rescisória alta, e nós não vamos aceitar. E a renovação de contrato? Nós podemos debater futuramente, a gente não nega a possibilidade de debater futuramente, mas nesse momento não é prioridade. Até o contrato dele até 2027, nós temos outras prioridades, como a renovação de contrato do Pulgar. Isso vai ser discutido. Vai ser discutido. A questão é que a antiga gestão havia prometido ao seu Marcão uma renovação de contrato. A antiga gestão saiu, não teve a renovação de contrato, e o seu Marcão, entre aspas, reclamou publicamente. Beleza. E outra, nesse ponto, o seu Marcão não está errado não. O Gerson tem que ter renovação de contrato sim. O salário dele está defasado sim. Aí é a minha opinião. Acho que a forma como ele fez não foi da melhor maneira. Ele poderia ter ligado para o Flamengo, como o empresário da Arrascaeta está fazendo. Liga diretamente para o José Boto, marca uma reunião, marca um jantar, marca um almoço, conversa sobre o assunto. Agora, expor publicamente atrapalha. E sim, a proposta teve, e sim, foi recusada, e ele não vai sair do Flamengo. Inclusive, pessoas do Flamengo acreditam que essa proposta foi usada, eles sabiam que o Flamengo não iria aceitar, que essa proposta foi usada para conseguir uma renovação de contrato, uma valorização salarial, o que também não vai acontecer. O Flamengo recusou o ponto, nesse momento não vai debater renovação de contrato, o foco total no Super Mundial. Agora, o que precisa ser dito é, a boa relação foi criada nesse encontro.
Eu acho que o José Boto ele deu uma tacada de mestre. Amenizou a situação, entre aspas, foi humilde, ligou, falou, chega aqui no CT, vamos conversar, seu Marcão. Amenizou a situação, acho que o Marcão também foi bem, aceitou o convite, foi lá. Eu acho que todo mundo sai ganhando, o Gerson sai ganhando, o seu Marcão sai ganhando, o Flamengo sai ganhando nessa história toda. E agora o Zenit, que já tem um não do Flamengo em relação ao Gerson, vai para o plano B. O plano B deles, qual é? Matheus Pereira, informação publicada primeiramente pelo Samuel Venâncio, baita jornalista, sou fãzaço dele, um abraço para ele, que está sempre acompanhando o canal. Ele publicou e eu fui apurar. De fato, o Zenit já está em cima do Matheus Pereira, está conversando. Inclusive, um dos empresários que trabalhou na operação do Gerson, nessa possível contratação do Gerson, já viajou para Belo Horizonte para tentar a situação do Matheus Pereira. Então, o Matheus Pereira é o plano B para o Zenit. O Zenit quer a contratação de um jogador para o meio ali, embora o Matheus Pereira seja um pouco mais avançado, mas eles entendem que o Matheus Pereira pode fazer a função que o Wendel está fazendo e vai deixar de fazer a partir do meio do ano, quando ele se transfere para o Botafogo. O Gerson era o plano A, mas não tiveram sucesso na contratação. Eu acho que, no fim das contas, todo mundo sai sorrindo nessa história. Enquanto toda a gente estava a festejar, e bem, que se deve festejar, nós já estávamos a pensar o que é que podíamos fazer ou adicionar para o time ser melhor. E isso são conversas que nós temos diariamente, temos bem presente o que é que podemos melhorar no time e seguramente o vamos fazer nessas duas janelas que vamos ter. Boto, você chega ao futebol brasileiro no momento em que o mercado por aqui está bem inflacionado, né? Muitos clubes investindo alto, investindo pesado. Houve uma época em que o Flamengo era o que tinha esse poder aquisitivo maior e por isso dominou durante algumas temporadas, mas hoje não. Hoje outros clubes também com esse poder aquisitivo muito forte. E aí eu gostaria de saber como isso acaba acirrando também o mercado. Sobre o mercado rubro-negro, o Gerson em especial, sobre o futuro que ele vê como brilhante, como muito promissor do técnico Felipe Luiz. Entrevista exclusiva para você. No máximo híbridos, que me parece até uma boa solução, porque são gramados bem interessantes, onde se pode jogar um bom futebol, com menos impacto em lesões, principalmente a nível do joelho. A nível do espetáculo, a nível da qualidade de jogo, jogar em gramado natural nada tem a ver com gramado sintético. Mas existe um estudo que eu gosto de falar muito, que é um estudo feito pela UEFA durante 18 anos com clubes europeus e que muitas coisas se estudaram, né? Quais as principais lesões no futebol, tentando entender como diminuir esse número de lesões no futebol, e uma delas foi que tipo de lesão se tem num gramado sintético e na grama natural. Bom, o que a gente sabe é o seguinte: parece que o número de lesões não muda muito entre o gramado sintético e natural, mas o que muda é a diferença das lesões. No gramado natural, ocorrem muito mais lesões musculares, que é o que a gente vê no nosso dia a dia mesmo, e no gramado sintético, a prevalência de lesões ligamentares. O Palmeiras se manifestou e defendeu a qualidade do gramado do Allianz Parque. Em nota, o Verdão relatou que o material é certificado pela FIFA, que realiza inspeções anuais desde 2020, e segue afirmando que não existe qualquer comprovação de risco elevado de lesão em gramados artificiais na comparação ao natural. A FIFA também aprovou sem ressalvas o gramado da Liga Arena do Atlético Paranaense. Em breve, outro estádio vai entrar na lista dos sintéticos, a Arena MRV, casa do Atlético Mineiro. A obra está avançada e deve ser concluída nas próximas semanas para a troca da grama natural para a grama artificial. É o futebol brasileiro em uma batalha de gramado sintético contra gramado natural. Jogadores contra clubes. Dois lados com suas queixas e argumentos. Quem vai ganhar este duelo? Cenas para o próximo capítulo. É isso, tem o Pacaembu também já com grama artificial. A gente já vai discutir esse tema, que realmente mexe muito ali com as emoções, né, de um bom futebol, mais lesões e tal. Mas, curiosamente, jogadores do Palmeiras, do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro, do Botafogo não se queixaram. A gente sabe por quê. Mas vamos ouvir o que disse o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, sobre esse assunto. Nós somos rigorosos contra o mau gramado.
Nós melhoramos muito o nível dos gramados do futebol de São Paulo. Está ideal? Não. Nós temos dificuldade? Temos. Mas nós temos, com certeza, o melhor nível de gramados. Agora, a gente não tem nada científico que corrobore esse... Nós temos atletas que dizem que um tipo de gramado é melhor sintético do que o outro. Agora, onde os profissionais praticam futebol em São Paulo em sintético são aprovados pela FIFA. Essa é uma questão muito importante. São aprovados pela FIFA. Mas quando a gente vê tantos jogadores deste nome, né? Thiago Silva, Neymar, Lucas, quando eles vêm a público se colocar contra, acho que realmente temos que discutir esse assunto a fundo, né, Elton? Muitos jogadores que atuaram na Europa durante muitos anos, eles acabam levantando essa questão. Isso aconteceu com o Luis Soares quando ele estava no Grêmio, lembra? Sim. Acabou sendo uma voz isolada, porque vai ser poupado nesses jogos, não vai jogar essas partidas, justamente por conta de ter ligações com relação a lesões que ele teve, né, no passado, principalmente no joelho. E o temor de voltar a ter. O Messi também teve essa questão nos Estados Unidos. Em alguns estádios é grama artificial. E por isso ele não atuaria. Isso criou até um impasse, porque ele era esperado nesses estádios e causaria prejuízo por não tê-lo lá, porque ele é um cara que chama, obviamente, público. Essa discussão veio para o Brasil, lógico, claro, por conta também de jogadores que atuaram na Europa e estavam acostumados durante todos esses anos a atuar em grama natural ou grama híbrida, né? Como explicou ali o Boto, o dirigente do Flamengo. Eu acho a discussão válida, eu acho que cuidar do campo é importantíssimo, o campo é fundamental para que o jogo flua da melhor maneira possível, mas a gente tem que entrar também numa questão que no Brasil precisa ser discutida. O Brasil, ele tem um clima muito diferente, principalmente em algumas regiões do país, para você manter gramas naturais. E a gente até tem estádios com gramas naturais que a gente observa que não dá conta. O Maracanã sofre muito com isso, o Castelão sofre muito com isso. A Arena Fonte Nova sofre muito com isso. Se você for para o Couto Pereira, para a Arena do Grêmio, para o campo do Internacional, você já percebe que sofre um pouco menos. Porque o país é gigantesco e você tem essa questão climática que influencia também no cuidado da grama. Eu acho uma discussão válida. E eu acho que a gente pode partir para outras discussões, viu, Edu? Calendário, né? Principalmente, né, para esses jogadores descansarem por conta desses jogos, mas... Talvez seja mais urgente do que o gramado sintético. É um assunto que a gente tem muito cuidado para pisar, né? Peguei. Vamos pisando em ovos, né? O Santos pode mandar jogos do Pacaembu. Sim. Então ele falou, olha, então em respeito ao que o Santos e também ao time que eu joguei no tapetinho do Botafogo, eu prefiro retirar a minha publicação, por isso que eu apaguei a minha publicação, foi o que disse o Tiquinho. Compreensível, né? Mas é claro que se é para comparar o gramado sintético com um gramado esburacado, cheio de falhas, com morrinhos artilheiros e que permitem que o cara se machuque, com bem cuidado. É isso, nação. Andrés Pereira ganha força para assinar com o rival do Palmeiras no Brasil. E negócio é revelado. Isso mesmo. Andrés entra no radar do Palmeiras para a temporada, como vocês sabem, né? Mas ele priorizou apenas o Flamengo no futebol nacional. E ele está de volta no futebol nacional. O nome de Andrés Pereira voltou a ganhar força no futebol nacional para retomar a sua equipe. Vale destacar que o jogador teve uma passagem polêmica pelo Flamengo, já que ficou marcado pelo erro na final da Libertadores, que resultou no vice, né, clube para o Palmeiras. Isso mesmo, gente. A equipe paulista, inclusive, não vinha medindo esforços para buscar a contratação do jogador. A presidente do clube, Leila Pereira, chegou a externar o desejo de buscar a contratação do meio-campista, o Andrés. Mas apesar do Fuller ter aceitado a proposta da equipe paulista, o meio-campista acabou recusando
o acordo e diante desse retorno ao futebol nacional, neste momento, entretanto, isso deve acontecer em breve, porque de acordo informações, o Bola VIP, né, está trazendo essa notícia que o acordo será fechado. Isso porque a nova gestão do Flamengo, sob o comando do novo presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, tem interesse no retorno de Andreas Pereira ao elenco do mais querido para o meio do ano, né, em junho. Então, dessa forma, o jogador acabou recusando o acordo, né, com a equipe do Alviverde, né, apontando que atuaria apenas na equipe carioca em um retorno ao Brasil. Com isso, a gestão vem se movimentando, né, por debaixo dos panos, por assim dizer, para trazer ele para a nova temporada, trabalhando para evoluir. A diretoria do Rubro Negro tem um objetivo: a qualificação do elenco para o decorrer do ano. Por conta disso, já vem analisando a situação do meio-campista Andrés. Então, tudo leva a crer que ele vai vir sim para o Flamengo. Então, dessa forma, a situação vem sendo tratada com cautela internamente entre eles nos bastidores, onde vem buscando o fortalecimento da equipe para recorrer ele no meio do ano. E a intenção é que o elenco tenha condições de buscar os títulos importantes no Mundial. E além do Andrés, também tem o Jorginho, como vocês sabem, né? A negociação está bem encaminhada, falta só ele assinar o pré-contrato, né, para também chegar em junho. Então, gente, o que vocês acharam aí dessa jogada de mestre, né, do Flamengo em trazer Andreas Pereira, né? Ele recusou a vinda para o Palmeiras, mas ele quer vir sim para o Flamengo. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa a sua opinião aí e deixa seu like. E, claro, lembrando de deixar os créditos para ESPN Brasil, também o Vene Casagrande, o jornal, né, também do Bola VIP, né, deixando aí os créditos aí por essa notícia, e também a Jovem Pan.